E aí, segundo ano, tudo bem? A gente vai mergulhar de fato agora na agricultura do Brasil. A gente começa entendendo a estrutura fundiária brasileira. A gente vai começar a entender agora como é que está distribuída a terra, como é que essa dinâmica ocorre. Já é muito importante você entender também uma nomenclatura, né? Um termo, que é o termo agrário. Quando a gente fala em agrário, a gente fala na estrutura fundiária, no acesso à terra, entende? Então, agrícola é relacionado à produção, agrário é relacionado à posse, acesso à terra, entende? Então, nós vamos agora falar sobre a questão, né, ligado ao contexto agrário, tá? Mais adiante, nós vamos falar sobre a produção agrícola. E nosso país figura como um dos países em que a concentração de terra é a mais aguda no planeta, né? E essa concentração aguda de terras, ela se materializa muito também na questão da nossa pobreza e da nossa concentração de renda no nosso país. Então, é, parcialmente a gente pode explicar a concentração de renda por conta dessa concentração de terras histórica que a gente tem no nosso país. O processo de concentração de terras ocorreu por vários motivos. O primeiro deles é que a concentração fundiária se desenvolveu historicamente. As terras que hoje formam o Brasil começaram a ser povoadas pelos portugueses em 1530. Nesse período, a coroa portuguesa institui o sistema de capitanias hereditárias, na tentativa de proteger sua colônia na América das invasões de outros países europeus. Pelo sistema de capitanias hereditárias, a coroa portuguesa distribuía porções de terra aos donatários, que em troca deveriam investir em sua ocupação e administrá-las. A posse dessas terras passava para os herdeiros dos donatários, por isso as capitanias eram chamadas hereditárias. Apenas as capitanias de São Vicente e de Pernambuco prosperaram com o cultivo da cana e a produção do açúcar, que despontava como principal atividade econômica da colônia. Seus donatários dispunham de grande quantidade de recursos para investimentos. Dessa forma, o sistema colonial propiciou o início da concentração de terras. As atividades econômicas que se desenvolveram no Brasil colônia intensificaram a concentração de renda e definiram como se estabeleceriam as propriedades. Em 1850, alguns anos após a independência do Brasil, teve início outro tipo de regulamentação oficial em relação à aquisição de terras no país, a Lei de Terras. Importante salientar que essa concentração ela remonta lá das sesmarias, lá das capitanias hereditárias, ou seja, ela é muito antiga. Lembrando que as sesmarias e as capitanias hereditárias eram doações de terra da coroa portuguesa que passavam de pai para filho, né? Ou seja, ficava sempre naquela família, né? Nos anos de 1850, nós teremos uma mudança nessa forma de como a terra era distribuída, porque, na verdade, a partir de 1850, não podia mais se doar terras, né? O Estado não podia doar terras, ele somente poderia vender terras. Ou seja, já temos uma relação capitalista, uma relação de mercado aí, né? Inclusive, isso é importante para entender, porque o Brasil já vai começar a se alinhar numa economia de mercado, já não éramos mais colônia, enfim. O fato é que só poderia se comprar essas terras à vista, não era permitido parcelamento dessas terras. Tá? Então, no nosso caso, somente pessoas com dinheiro à vista, né, poderiam comprar essas terras. O que vai excluir os escravos, né, pessoal? Porque os escravos não tinham dinheiro para pagar, né, nenhum montante de terra à vista, e nem os imigrantes mais pobres que vinham da Europa. Então, isso ajudou bastante a concentrar a terra na mão de quem já tinha muito dinheiro. A primeira lei significativa de direito agrário no Brasil foi a Lei 601 de 1850. E pasmem os senhores que ela ainda se encontra em vigor no Brasil. A Lei 601 de 1850, que ainda se encontra em vigor no Brasil, é a chamada Primeira Lei de Terras. A Primeira Lei de Terras, ela foi desenvolvida no período imperial, foi publicada, outorgada, melhor dizendo, né, pelo nosso imperador Dom Pedro II. Ok? Então temos e dispomos de uma legislação muito tradicional na área do direito agrário. Ok? E essa Lei 601 de 1850 ela ainda está em vigor, embora, por óbvio, diversos de seus dispositivos já tenham sofrido o fenômeno da caducidade, da revogação tácita.
ok? Frente aos novos paradigmas da própria República Federativa do Brasil. Essa é uma reportagem bem antiga, dos anos 90, inclusive associada a um episódio bem triste que tivemos, que a gente vai ver nas próximas aulas em relação a essa questão. E essa reportagem mostra um pouquinho, fala um pouquinho sobre a reforma agrária e essas modernizações do acesso à terra no Japão, nos Estados Unidos e na Coreia do Sul. Para você entender que os países desenvolvidos eles tiveram mudanças, tiveram modernizações do acesso à terra, da democratização do acesso à terra. Isso eu já comentei para vocês em outras aulas, né? Os países ricos eles modernizaram não só a sua produção agrícola, como também modernizaram a democratização do acesso ao produtor rural à terra de fato. Isso é muito importante para entender o porquê que esses caras são desenvolvidos, né, pessoal? Um dos fatores é que concentração de terra leva a concentração de renda. Então, como esses países democratizaram o acesso à terra, eles também democratizaram o acesso à renda, entende? Então, dá uma olhadinha aí para você entender. É uma reportagem bem curta, tá? Só para você entender o que aconteceu nesses países. Por exemplo, nos Estados Unidos, a reforma agrária, essa democratização do campo, veio de Abraham Lincoln, gente. Tipo, os Estados Unidos já nasce basicamente com esse pensamento, né, de democratizar o acesso à terra. Então, no nosso caso, é muito antigo a concentração. E nos países ricos, desenvolvidos, no qual a gente vai ter menores concentrações de renda, essa modernização ela é muito mais antiga também. Vamos fazer uma paradinha nova aqui. Eu sempre tento trazer alguma coisa nova nas aulas. Pega o slide e tenta resolver essas duas alternativas, né, essas duas proposições da UFSC, e vê se você acerta, tá bom? Não vou dar a resposta aqui, tá lá no slide. Pega lá, tenta fazer, baseado no que a gente já viu, que você vai conseguir acertar, tenho certeza. Com a lei de terras, ficou muito óbvio que houve uma intensa concentração de terras no nosso país. E aí, ao longo do século XX, o descontentamento com essa acumulação, com essa concentração de terras, ela veio aumentando, até que nos anos 60 houve um descontentamento generalizado nessa situação. Então, o governo militar na época, inclusive, vai fazer uma modernização, né, vai mudar aí algumas estruturas legais, mas vamos lembrar que foi uma modernização bem conservadora, assim, bem tímida, né? Não foi uma modernização total, mas trouxe duas questões importantes aí. Vai se criar um estatuto da terra, então é muito importante entender que criamos um conjunto de leis para, né, o produtor rural, para o ambiente rural, isso é muito positivo, né? Embora, como eu repito, não foram modernizações intensas que a gente precisava, mas houveram algumas mudanças positivas, e uma dessas é que agora a gente vai ter um estatuto que vai justamente cobrar com que a função social da terra seja exercida. Ou seja, para que serve a terra, né, pessoal? Então, a função social da terra vai ser, vai ser tudo isso amarrado a um conjunto de leis, né? O conjunto de leis a gente dá o nome de estatuto, e desse estatuto nós teremos aí o que a gente chama de módulo rural. O módulo rural ele vai dar origem posteriormente ao módulo fiscal. E o módulo fiscal é uma unidade de medida, tá? Infelizmente, não existe um Código de Direito Agrário aqui no Brasil. No direito comparado, verificamos a existência do chamado Código Rural na França. A República Francesa ela nos traz um código específico, um único diploma que sistematiza toda a matéria agrarista naquele único texto. A nossa disciplina ela ainda se encontra espraiada em diversos diplomas normativos. O principal deles, e aí parte da doutrina acaba afirmando que seria, na prática, um Código de Direito Agrário, embora não tenha esse nome, é o nosso Estatuto da Terra, a Lei 4.504 de 1964. Para entender um pouquinho melhor o que é o módulo fiscal, gente, é importante entender que nosso país ele tem uma diversidade muito grande de realidades. Então, para determinar o que é um latifúndio, um minifúndio, é muito difícil a gente fazer isso de uma maneira generalizada, porque o nosso país tem diferentes realidades, os estados do Brasil têm diferentes tamanhos, e dependendo do que você produz, você precisa de uma área menor ou maior. Se você vai plantar repolho e se você vai produzir pecuária bovina, as áreas que você precisa para ser produtivo, para ter uma rentabilidade, são diferentes. Então, o módulo fiscal justamente olha para isso. Então,
Para a gente determinar o módulo fiscal, a gente precisa olhar a região em que está inserida a propriedade, qual é a principal forma de produção, para daí poder determinar se é um latifúndio, se não é um minifúndio, enfim. Então, o módulo fiscal é uma unidade de medida para o âmbito rural. Numa aula passada, a gente falou um pouquinho sobre agricultura familiar e alguns outros termos, e aí eu me recordo que na entrevista com o ministro, né, e com os secretários, eles falam do inferior ao módulo fiscal. O que seria esse módulo fiscal? Módulo fiscal, gente, é o tamanho que a gente falou de um módulo, né, de uma unidade de medida. Então, todas aquelas propriedades que são menores que um módulo fiscal, a gente chama de minifúndio. E daí assim, ô Eduardo, mas o quanto é um módulo fiscal? Aí que tá, depende da produção, depende da região, entendeu? Então, o módulo fiscal em Santa Catarina tem um tamanho diferente do módulo fiscal no Mato Grosso, por exemplo, sacou? E aí, o que é inferior a um módulo fiscal em Santa Catarina tem um tamanho diferente do que é inferior a um módulo fiscal no Mato Grosso. Então, a gente criou esse módulo fiscal como unidade de medida para tentar abarcar a maior quantidade possível de realidades produtivas, de realidades espaciais que a gente tem no nosso país. Então, saca que um módulo fiscal ele depende bastante. Então, não é que um minifúndio tem 1 hectare, depende. Ele pode ter 1 hectare aqui em Santa Catarina, mas pode ser 3 hectares no Mato Grosso, sacou? Então, é levado em consideração o que se produz, aonde está inserida essa propriedade. Então, ela muda, tá? É um conceito que tenta justamente ser bem flexível para tentar entender e atender às realidades distintas do nosso país. Uma outra contribuição muito positiva do Estatuto da Terra foi o conjunto de leis trabalhistas para os trabalhadores rurais. Aí você pode se perguntar, ô professor, mas vem cá, anos 60, bom, mas Getúlio Vargas, antes, na década de 30, né, com a era Vargas, vai criar a CLT, o conjunto de leis trabalhistas. Pois então, esse conjunto de leis trabalhistas era um conjunto de leis que, basicamente, resguardavam os direitos do trabalhador urbano. No âmbito rural, esses trabalhadores não tinham nenhum tipo de garantia legal, entende? Até os anos 60. Então, apenas nos anos 60, os trabalhadores do campo tinham leis que olhavam para eles. Só que daí criou-se um outro problema, porque essas leis colocaram várias atribuições ao trabalho no campo, mas aí criaram várias formas de contornar essas leis. Então, por exemplo, os trabalhadores rurais têm direito a férias, 13º, carteira assinada e tudo mais. Só que, como o trabalho no campo não é um trabalho o ano todo, existe uma safra de colheita, uma safra de plantio, enfim, como existe tudo isso, começa-se a criar no campo relações de trabalho temporárias. Então, o que vai acontecer, pessoal? Esses trabalhadores no campo vão receber certinho, vão receber 13º, vão receber férias, vão receber o salário, só que correspondente a 2, 3 meses, entende? Porque eles contratam em regime temporário. Aí vai surgir a figura do boia fria, que a gente mais adiante vai entender quem que é esse boia fria, né? Mas ele é um trabalhador temporário ou também trabalhador volante, ele não tem emprego o ano todo, entendeu? Ele tem emprego durante a safra. Então isso é um problema bem sério, né, galera? Porque imagina, você só tem emprego garantido por 2, 3 meses. É bem complicado essa situação, porque os professores do Estado, por exemplo, também são assim, tá? Quando você pensa, não, mas é temporário, gente, trabalho temporário é bem complicado, porque você só tem renda garantida durante um período do ano. Muitos professores da rede estadual são ACTs. Esses ACTs são contratados temporários, ou seja, eles são contratados em março e demitidos em dezembro. Então, são professores, assim como eu, que estudaram, né, que fizeram faculdade, que fizeram universidade, enfim, que gastaram anos de sua vida estudando e que todos os anos são demitidos em dezembro e recontratados em março. Por esse motivo, muitos professores fazem Uber, fazem bicos, porque durante os meses de janeiro e fevereiro, eles têm que se virar com 13º e com rendas alternativas. Então, existe um lado bem complicado para o trabalhador do trabalho temporário, porque ele fica sem renda durante aquele momento em que ele não está trabalhando. Essa cova em que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe desse latifúndio. Não é cova
cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande pra teu pouco de fundo, mas darás mais ancho que estavas no mundo. Mas darás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande pra teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás largo. Porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É a parte que te cabe desse latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande pra teu pouco de fundo, mas darás mais ancho que estavas no mundo. Mas darás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande pra teu defunto barco, porém mais que no mundo te sentirás largo. Porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É a parte que te cabe nesse latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a terra que querias ver dividida. É a parte que te cabe deste latifúndio. Daí, como eu disse, essas mudanças, né, essas reformas que foram feitas ao longo dos anos 60, elas não foram reformas tão profundas assim. Portanto, continuamos com, né, um descontentamento generalizado, visto que a concentração de terra aumentava e as leis trabalhistas eram contornadas, né, pessoal? Então, muitas coisas não foram resolvidas. E ao longo dos anos 70 e 80, que nem eu disse, houve um descontentamento já crescente, né, de anteriormente. E aí, em 1984, na cidade de Cascavel, no Paraná, nós teremos um grande encontro de trabalhadores que não tinham terras e ali fundam, né, o movimento dos trabalhadores sem terra, né, o MST. E aí o MST justamente tem como bandeira, né, tem como objetivo a luta pela reforma agrária e, aí, né, e democratização do acesso à terra. Existe também um movimento, vai surgir um movimento também, que é o UDR, que vai ser um movimento que vai lutar pela defesa da sua propriedade privada, né? Então a gente vai ter um movimento que vai lutar por reforma agrária, que vai lutar, né, justamente por mudanças nesse aspecto, e vai ter um movimento que também vai lutar pelas suas garantias e pelas suas propriedades. Então a gente vai ter aí uma disputa, e na verdade a gente tem que entender que essa situação do acesso à terra no Brasil é uma disputa muito grande, mas que tem leis, que tem inclusive um instituto. No final da aula vocês vão entender que existe uma lei e que essa lei, né, ou seja, o próprio governo brasileiro, o IBGE também fez, né, um levantamento e o próprio governo entendeu que nós temos esse problema, né? Então ninguém nega que esse é um problema, tanto que existe uma lei para tentar resolver esse problema. Mas a gente sabe como funcionam as leis no Brasil, né, gente? Então eu quero que vocês entendam isso. Eu quero que vocês entendam que a gente assume que é um problema muito sério, como nação. E temos uma lei para resolver, mas essa lei, daí é o problema. E aí, em 2006, o IBGE fez o Censo Agropecuário do Brasil, e ele se assustou com o que ele encontrou. Como eu disse a vocês, nós como nação, a gente assume que existe essa problemática. Inclusive, criamos uma lei, né, na Constituição de 1988 para tentar resolver essa problemática. Mas agora eu quero que você faça a leitura do gráfico que está aqui do meu lado. Vamos lá então, olha só. No primeiro gráfico ali, no gráfico em pizza que a gente tem, nós temos o número de estabelecimentos rurais no Brasil em 2006, do Censo Agropecuário. E embaixo nós temos a área desses estabelecimentos. Eu quero que você perceba o que está em azul. O que está em azul corresponde a tudo que tem menos de 10 hectares.
Vamos lembrar que isso não significa que seja um minifúndio, né, pessoal? Porque o módulo fiscal e o quanto cada módulo fiscal tem de tamanho depende de cada estado, de cada forma de produção. Então, não está dizendo minifúndios ou latifúndios, está dizendo que são as menores áreas, né, que ocupam menos de 10 hectares. O número de estabelecimentos no Brasil que tem esse tamanho corresponde a quase metade, 47%. Só que dá uma olhada no gráfico de baixo. O gráfico de baixo mostra a área que esses estabelecimentos ocupam. E aí, quase a metade dos imóveis, quase a metade dos estabelecimentos do Brasil vão dividir uma área correspondente a 2,33%. No entanto, dá uma olhada naqueles que têm 1.000 ou mais hectares, que está em verde, que correspondem numericamente, ou seja, na quantidade de estabelecimentos, a menos de 1%, a 0,90%. Mas que na área correspondem praticamente a metade também. Então, a metade dos trabalhadores em número dividem uma área de 2%. E menos de 1% dessas grandes áreas vão ocupar quase a metade das áreas do Brasil. Entende? Então o IBGE ficou chocado com esse levantamento. E aí que eu disse a vocês que a gente tem a noção, como país, como Constituição, como nação, a gente sabe que isso é um problema, a gente sabe que existe essa concentração. Tanto que fizemos leis e institutos. O problema é que elas não são efetivadas. Então, a partir dessa problemática, tem aqui uma proposição que eu retirei da UFSC. Ao longo dessa aula está cheia dessas proposições que eu retirei da prova da Federal. Vamos lá. Julga para mim se é verdadeiro ou falso. Predominam os minifúndios, em sua grande maioria, áreas improdutivas, que são constantemente disputadas na justiça pelos trabalhadores sem terra. Ela é falsa, pessoal. Essa alternativa ela é falsa. Por quê? Vamos lá, então. Porque, na verdade, a gente tem um predomínio de minifúndios. A gente está vendo ali, né? 47% do número de estabelecimentos são minifúndios, que vão ocupar apenas 2% da área. Só que esses minifúndios, eles são, na sua esmagadora maioria, produtivos. Então aí que está. As áreas improdutivas são disputadas na justiça. As áreas produtivas não são, porque as áreas produtivas estão produzindo, estão ok. Então não tem por que disputar na justiça o que está ok, o que está dentro do que a lei diz. O que a lei diz? Que a terra deve cumprir a função social dela. A função social da terra é gerar trabalho, gerar alimento, gerar renda. Então uma terra produtiva gera trabalho, gera renda, gera alimento. Nem sempre alimento, né, mas gera renda. No entanto, uma terra não produtiva, parada, ela não gera nenhum desses três. Então, os imóveis improdutivos são os disputados na justiça. A gente vai entender um pouquinho mais adiante quando lermos a lei da reforma agrária. Por esses motivos, a concentração fundiária ainda é um grave problema no Brasil. O Censo Agropecuário 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, constatou que os terrenos com mais de 1.000 hectares representam apenas 1% do total de propriedades. Porém, esses estabelecimentos ocupam 47,5% das terras agrícolas brasileiras. Isso significa que poucas pessoas possuem quase metade das terras produtivas do Brasil. Por outro lado, as propriedades de até 10 hectares representam 50,2% do número total de estabelecimentos, mas ocupam apenas 2,3% da área. Tenho certeza que você já ouviu falar no censo. O censo é um grande levantamento que fazemos, né, um levantamento geral, total, feito pelo IBGE. É muito falado esse ano porque o censo da população seria em 2020, o último foi feito em 2010. Os censos têm sempre um intervalo de 10 em 10 anos, porque são pesquisas profundas, que são pesquisas totais, né? Não são por amostra, ou seja, todo mundo entrevistado. É feito um levantamento geral. Então a gente deveria ter feito esse ano, só que o coronavírus não deixou isso ser feito, claro. Bom, o censo agropecuário foi feito, né, em 2006, e aí o outro deveria ter sido feito em 2016, só que nós não tínhamos dinheiro, nós estávamos em crise, estávamos com problemas financeiros, então não conseguimos realizá-lo no ano de 2016 e fizemos em 2017. Então agora eu vou te convidar a fazer algumas contas aqui para você entender a relação disso aqui. Então vem cá, vamos fazer umas continhas. Bom, com a ajuda do marca-texto aqui, ó, eu vou fazer umas continhas com vocês. Então vem cá. Se a gente fizer uma comparação do número de propriedades que tínhamos em 2006 com menos de 10 hectares. As pequenas, né?
A gente vai ter em 2006 o valor de 2.477.151 propriedades, que dividiam, né, um espaço, que dividiam, né, uma área de 7.798.777 hectares. Hectares é hectômetro ao quadrado. Vamos analisar a evolução disso agora em 2017. Então, em 2017, as pequenas propriedades, as menores, totalizavam um valor de 2.543.778. Faz a continha aí para ver quanto a mais que dá, vai? 2 horas depois... Deu 66.627, correto? Tô manjando. Bom, então nós tivemos um acréscimo de 66.627 propriedades, né, entre 2006 e 2017. Mas agora vamos analisar o quanto essas propriedades também dividiram das terras, o quanto que aumentou de terras. Faz de novo uma continha rápida, vai? Vamos ver aí. 1 hora depois... Então nós tivemos um acréscimo de área dessas pequenas propriedades em 190.337 hectares. Então, de novo, um pouquinho mais que 66 mil em número de propriedades, né, das pequenas, dividiram um acréscimo de 190 mil, um pouquinho mais de hectares. Então, 66 mil a mais, dividiram 190 mil hectares a mais. Vamos fazer a conta agora de quem tem mais de 1.000 hectares, né? Então, vamos lá. Em 2006, o número de estabelecimentos que tinham mais de 1.000 hectares, né, ou 1.000 hectares, eram de 47.578. Então, 47.578 dividiam uma área, né, correspondente a 150.143.096 hectares. Então, você está entendendo que menos de 50 mil propriedades tinham mais de 150 milhões de hectares. E 2.400.000 tinham 7 milhões de hectares. Então, só por aí a gente já vê o quanto é concentrado. Mas vamos analisar agora a diferença em relação a 2017, para você entender um pouco melhor essa situação. Faz uma continha aí de novo. Quanto que vai ter de acréscimo entre a realidade de 2006 e 2017 em relação aos que têm mais de 1.000 hectares? Uma eternidade depois... Eu sei que essa conta tua deu 3.287. Bom, então nós tivemos 3.287 estabelecimentos a mais, comparados, né, a 2006. Só que, galera, esses 3.200 estabelecimentos a mais que surgiram nesse período de 10 anos, 11 anos, vão dividir entre eles, faz a conta lá, da área que era de 150, né, milhões em relação ao que ficou em 2017. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. 16.308.162 hectares. Gente, ou seja, 3.200 estabelecimentos dividiram entre eles um acréscimo de 16 milhões de hectares. E vamos lembrar que, né, aqui em cima, essa diferença foi de, né, 190 mil hectares, lembra? Aqui a diferença cresceu em 190 mil. Não chegou nem a 1 milhão, né? Aqui nós teremos 16 milhões em acréscimo, sacaram? Divididos por 3.200 propriedades. Então, pessoal, a gente finaliza a aula por agora e a gente retoma na aula que vem o restante, né, para a gente falar um pouquinho sobre a lei da reforma agrária. A gente vai entrar nos aspectos mais atuais da legislação e a gente também vai entender um pouquinho do conflito, né, o porquê que a gente tem tanta violência no campo aqui no Brasil. Então se liga que na próxima aula a gente continua a abordar essas questões envolvendo, né, a questão fundiária, a questão agrária e os conflitos que dela vem. Até lá, tchau, tchau.